Bom, gente, meu nome é Daniela de Oliveira, eu sou psicóloga, estou aqui com a Thaís, minha parceira, psiquiatra. E hoje a gente está aqui com a Nancy. A Nancy é médica, neurologista, trabalha com medicina do estilo de vida, é instrutora de mindfulness e coach. Tem alguma coisa que eu esqueci? Não, é isso. É isso? Beleza. Se você gosta desse tipo de conteúdo, compartilha com quem você acha que precisa, que pode se beneficiar disso. Deixa um like, deixa seu comentário, suas dúvidas para nós. E a gente está aqui para poder fornecer boas informações para quem está aí do outro lado. Lembrando que isso não caracteriza nenhuma consulta, isso não caracteriza nenhum atendimento médico ou psicológico. Acho que é isso. Vamos começar nosso papo? Vamos, estou aqui para isso. Um pouquinho. Conta um pouquinho pra gente. Eu estava muito pensando nisso quando a gente estava vindo para cá, porque as pessoas confundem muito o que é psiquiatra, o que é psicólogo, o que é neurologista, o que é psicanalista. Então, todos colocam tudo no mesmo pacote. E estamos sentados nós três aqui, uma psiquiatra, uma psicóloga e uma neuro. Isso. Você quer comentar um pouquinho o que é a neuro? Eu falo um pouquinho o que é um psicólogo. Uhum. E diferenciando um tanto do psicanalista e a Tatá fala um pouquinho do psiquiatra. De uma forma breve, neurologista, na verdade, trata das doenças relacionadas ao cérebro, propriamente dito, né? Então, desde tumor cerebral até dores de cabeça, crises convulsivas, epilepsias, né? Esclerose múltipla e Alzheimer's, né? Alzheimer's, por quê? Porque a grande maioria entende que Alzheimer é demência, mas não é bem assim. Na verdade, doença de Alzheimer é um tipo de demência. Então, as demências em geral e várias doenças, né, que realmente acometem o sistema nervoso central e periférico, né? Agora, as outras colegas, as duas, podem explicar das suas áreas. Bom, então a psiquiatria, acho que é muito comum a psiquiatria ser confundida com a psicologia. Então, o psiquiatra é um médico que faz, depois da residência, né, uma especialização em psiquiatria. A psiquiatria tem uma história longa, então a gente trata transtornos mentais, o que eram vistos muito como transtornos emocionais. Com a evolução da ciência, hoje a gente sabe que o funcionamento mental ele é um reflexo do funcionamento do sistema nervoso central. Então, de uma forma semelhante a Nancy, a gente também trata disfunções do sistema nervoso central e às vezes até existe uma intersecção. Então, psiquiatras também podem tratar doenças de Alzheimer, demência no Parkinson. Então, existe aí uma intersecção entre essas duas áreas, mas, em geral, a gente trata mais as condições emocionais, mentais, mas que também são reflexos de uma disfunção do sistema nervoso central, né? Que aí é diferente. Alguns psiquiatras se especializam em psicoterapia e fazem psicoterapia, né? Mas existe essa diferença, então, com a psicologia. Então, a psicologia é diferente da psiquiatria. Quem se forma em psicologia não é médico. Então, eu não receito remédio, gente. Então, quem chega para mim pedindo remédio não é comigo, é com a Thaís, é com a Nancy. A psicologia é uma formação e a gente vai cuidar de mudança de comportamento, mudanças de hábitos. A gente vai cuidar muito da regulação emocional, de entender um pouco como a pessoa se formou na vida, qual o sentido de vida que ela tem. Eu falo muito que a psicologia é esse entendimento de formação. Como que eu formei a minha relação comigo mesma e como eu formei a minha relação com o outro. É o entendimento dessas relações e dessa complexidade de formar uma vida pessoal para si. E a psicologia também é diferente de quem é só psicanalista. Então, muitas vezes a pessoa faz só psicanalista, né? Desculpa o termo. Às vezes a pessoa pode fazer uma formação em psicanálise e ela não é psicólogo. Às vezes a pessoa pode ser um terapeuta holístico,
pode ser um terapeuta de pedras, pode ser um terapeuta de diversas coisas, e não necessariamente ser um psicólogo. Então, a gente tem essa diferenciação que eu acho que é também importante, né? E aí, dentro disso, Nancy, me conta um pouco como que você vai colocando, como que você vai usando, né, a medicina do estilo de vida e a neurologia dentro da sua clínica. Eu acho que para responder New essa Mindfulness, pergunta... tudo, você vai juntando tudo, né? Porque... Pois é, Tem eu acho que eu preciso contar um transformações. pouco a minha trajetória. Sim. Muitos anos atrás, na verdade, eu acho que para quem não sabe, eu sou subespecialista em cognição, então eu venho tratando muito doenças neurodegenerativas, desde demências, Parkinson e as outras mais raras, até transtornos de aprendizagem, que na verdade começa, né, na infância, mas como eu sou neuroadulto, eu acabo recebendo os pacientes a partir de 12 anos, trazidos pelos pais com transtorno de aprendizagem, questões cognitivas. Então, por receber muito esse tipo de pacientes com questões cognitivas, eu sempre gostei de me atualizar o que dá para fazer além dos remédios. Porque a gente sabe que os remédios, para demências, os remédios, na verdade, funcionam 30%, 40% e não é uma droga modificadora do curso da doença. Então, aqui, o que a gente pode trazer além desse remédio para melhorar, né? Não só a qualidade de vida, mas para manter ainda a cognição e às vezes ainda reverter, melhorar a cognição, dependendo do estágio que a gente encontra, né, desses pacientes com quadro demencial, né? E transtorno de aprendizagem é a mesma coisa, né? Será que todo mundo precisa de uma Ritalina? Será que todo mundo precisa de um remédio para melhorar? Não, a grande maioria não. E aí, nesse estudo, nessa atualização que a gente vai fazendo, a gente vai entendendo de que, puxa, se a pessoa fizer uma atividade física, né, uau, melhora muito a reserva, né, cognitiva. Nossa, se a pessoa comer melhor, né, uau, impulsiona. Se a pessoa tiver esse hábito frequente de se desafiar na cognição, então fazer estímulos cognitivos, vai fazer um curso novo, eu vai ia perguntar, aprender. o que é um estímulo cognitivo? O que é cognição? Então, assim, aprender algo novo, aprender uma linguagem, isso tudo para estimular a cognição, que na verdade são as habilidades que a gente tem para a gente sobreviver, aprender, crescer, dar a volta por cima e vencer na vida. Então, isso é cognição. Então você está me dizendo que o meu estilo de vida, o que eu faço comigo, influencia, por exemplo, numa característica que você acabou de dizer que a gente chama de resiliência. Como que eu dou a volta por cima. Exatamente. E como eu aprendo. Como eu aprendo as coisas. Exatamente. Então, nessas atualizações que eu sempre venho fazendo, eu venho descobrindo que a atividade física faz diferença, a alimentação faz diferença, esse estímulo, né, essa coisa de aprender coisas novas, de sempre estar se desafiando, faz diferença, né? Manejar o seu estresse faz super diferença. Dormir bem faz diferença. Ter amizades, não precisa ter muitas amizades, mas aquelas poucas, exatamente, valiosas, que você pode contar, faz muita diferença. E usar, se possível, zero de substâncias, né, que a gente chama de substâncias tóxicas, aqui cigarro, álcool e outras, talvez ilícitas, ou até lícitas, né? Usar menos possível faz diferença, né, para a nossa resiliência, para a nossa cognição e para a nossa saúde em geral, né? Então, na verdade, eu já venho trazendo isso desde a minha... Nossa, me formei em 97,
né? Não vou dizer minha idade, mas desde naquela época, clinicando, eu já venho trazendo isso para os pacientes, né? E falei, puxa vida, como é que chama isso, né? Não existe uma especialidade que faz, né, que une esses hábitos, né? Pois é, a minha o que estão fazendo, né? Foi a minha questão. Que Pois eu formei em 2006 e falava, poxa, mas só remédio, não. Mas tá bom, mas eu entendi com a atividade física, vamos melhorar a tua alimentação, mas que especialidade eu faço? Como é isso? O que é isso, né? E depois a gente, né, quando conhece a medicina do estilo de vida, aí a gente descobre que o que a gente está fazendo é a medicina do estilo de vida, trazendo para a nossa área. Então, medicina do estilo de vida para psicologia, medicina do estilo de vida para psiquiatria. E dentro da neurologia, eu uso medicina do estilo de vida, eu aplico essa abordagem, isso já antes de eu saber que eu estava fazendo isso. Então, é incrível, né? E eu acho muito bonito, né? Eu, pessoalmente, a gente te conhece. Conta para as pessoas que estão assistindo a gente, como é que você atende? Muito sensacional. Como é que é? Nossa, O que você está fazendo enquanto você atende seus pacientes? Quando você atende online. A gente Nossa, sabe. acho por isso que as minhas consultas demoram 1h30. Às vezes vai para 2 horas, eu tento dar uma segurada, porque os pacientes também não aguentam, né? Mas a minha consulta, ela eu acho que o mercado, inclusive os pacientes indicam, né, para outros pacientes para me procurarem, porque eles falam, a doutora Nancy, ela é fora da caixinha. Ela não é uma neurologista normal. E eu recebo esse título de não neurologista normal com muito prazer, muita honra. Exatamente. Porque é assim que eu acabo ganhando muitas indicações para me procurarem. Então, a minha abordagem, claro, eu faço a entrevista médica, como a gente aprendeu na faculdade, né, na nossa formação, que a gente chama de anamnese. Então é toda estruturada para saber, procurar o que está de errado, o que você tem de queixa, e abrir um leque de diagnósticos diferenciais, e a gente vai meio que confirmando o diagnóstico ou afastando outras hipóteses. Então eu faço isso, é a maneira que a gente aprendeu, né, na formação, mas além disso, talvez não de uma forma assim, fechada, né, em bloco, exatamente, mas no meio dessa conversa, no meio dessa escuta, eu vou tentando entender ao mesmo tempo como estão os 6 pilares do estilo de vida desta pessoa. Porque eu vou trazer um exemplo muito simples, uma pessoa que vem uma enxaquecosa, que vem com uma queixa de ter 20 dias de dor, de enxaqueca, no mês de 30 dias. Essa pessoa não está vivendo. E aí eu uso a anamnese estruturada como neurologista, né? Bom, formação, depois residência médica, eu tenho tudo isso já estruturado, eu vou fazer minha entrevista, mas ao mesmo tempo de tentar entender o que poderia ser, será que é uma enxaqueca mesmo? Será que pode ser um aneurisma? Será que pode ser um tumor cerebral? Isso é estruturado para quem é neuro. Mas, ao mesmo tempo, eu vou perguntando também como está a sua alimentação? Como é que está o seu movimento no dia a dia? Como está o seu sono? Como você está manejando o seu estresse? Então, mas entre uma e outra pergunta mais estruturada de neuro, eu vou inserindo no momento mais adequado, que obviamente os pacientes não percebem isso, por isso que eles acham que eu sou fora da caixinha, mas a gente vai tentando trazer essas informações e aí eu acabo abrindo hipóteses diagnósticas neurológicas, mas também as hipóteses diagnósticas de quais pilares do estilo de vida esta pessoa provavelmente não está indo bem e também podendo ser os gatilhos ou causas dessa piora das crises.
de enxaqueca. E o que eu acho mais bonito, né, Nancy, é que você é uma daquelas pessoas que você faz aquilo que você diz, né? Porque você tá atendendo e você tá ao mesmo tempo. Porque a gente, quando eu conversei com a Dani, pedalando. quando eu conversei com a Dani sobre atividade física, a gente falou sobre atividade legal. Física, exercício, esporte. A gente não falou sobre uma coisa, que é o comportamento sedentário. E é algo que os estudos têm trazido, que é o comportamento sedentário, é o ficar sentado ou reclinado, que a gente tem visto que é tão já maléfico. E é um fator de risco para a sua saúde em separado do exercício ou da atividade física. Então, tanto de tempo sentado, parado, que você fica, é um fator isolado. E aí a gente está brincando assim com a Nancy, porque a Nancy, ela tem uma forma de fazer atividade física, gente. A Nancy, ela atende uma bicicletinha com pedalzinho, fazendo a atividade física dela. E olha que lindo, né? Porque é você colocar na prática, na experiência, aquilo que você está dizendo para os outros fazerem. Então, o que a Thaís está falando? Não adianta você chegar de manhã, tirar foto, ir lá na academia e falar, tá pago, se você vai passar o dia inteiro sentado. Adianta, é claro que é melhor do que você só ficar sentado e não fazer nada, mas se você foi de manhã para a academia ou só à noite, você passou o resto do dia sentado, isso é considerado como um comportamento sedentário e traz malefícios para a sua saúde. Né? Com certeza, com certeza. Eu acho que assim, é uma das coisas que não é tão recente esse estudo, né? Mas tem estudos já demonstrando que sedentarismo, 1-2 horas parada sem fazer nada, equivale a, não lembro quantos cigarros, né, fumados, né? Então, assim, meu Deus, é o mesmo risco, da mesma mortalidade, mesma morbidade. Então, quer dizer, a gente precisa procurar fazer movimentos, porque a gente quer impulsionar, quer promover a nossa saúde, né? Ou tratar a nossa doença, ou reverter algumas doenças, mas a gente também precisa se preocupar com o sedentarismo, né? Realmente, essa questão de não movimento, né? Ficar totalmente parado, porque é alto risco também para a saúde. Mas eu acho que além disso, de eu me preocupar, né, com o meu sedentarismo, porque a gente passa o dia inteiro atendendo, né, ali sentado no consultório. Então, eu trago essa bikezinha, a mais simples, viu, gente? A minha bike, assim, não tem nenhum negócio digital. É só para eu poder estar pedalando. É apenas para isto. É movimento, né? O ideal seria poder, assim, a cada 1 hora, né, levantar, sair, dar uma volta, né, caminhar. Isso seria o melhor do que ficar lá pedalando. Mas eu já falei, 1h30 de consulta. Às vezes eu estou terminando uma consulta, o paciente já estava lá esperando há mais de meia hora. Eu não tenho condições de fazer isso. Então, eu trago a bike. Mas você sabe que com a bike, eu percebi uma outra vantagem. É engraçado que os pacientes, eles olham assim, por baixo da mesa, né? Aí eles olham para mim e eles perguntam, doutora, o que a senhora está fazendo com isso? Aí eu falo, então, pois é um gancho. É apenas um gancho que eu tenho para trazer a importância de movimento, a importância de não sedentarismo, sabe? Então, eu percebi essa vantagem, porque no começo era para mim só, mas depois eu percebi essa segunda vantagem, e é um gancho muito legal para eles. E vários pacientes compraram, inclusive. O que a gente faz para a gente, às vezes serve para o outro também, né? Exatamente. E me conta uma coisa, você é instrutora de mindfulness. Conta um pouco, o que é mindfulness e como que mindfulness e compaixão podem te ajudar ou ajudar as pessoas, né, de uma maneira em geral, na sua clínica? Como que você indica ou não indica? Nossa, a gente vai ter que
como que ter complementa, um né? podcast só disso. Porque nós três aqui somos da meditação. Nós três, do céu, diferentes meditações, mas somos... Exato. Então, bom, de uma forma resumida, mindfulness, a tradução de atenção plena ou atenção consciente. E como a minha formação é da Breathworks, dentro da Breathworks a gente acredita que não basta você treinar a ser uma pessoa que tem uma atenção consciente para aproveitar cada momento presente que a gente tem de beleza, né? Mas também precisamos reverberar isso para o mundo. Claro que essa reverberação para o mundo, que a gente chama de compaixão, né, para comigo, para com os outros, isso só vem quando eu consigo parar, descansar, desacelerar, entrar em atenção consciente. Nesse momento me cria um espaço para eu poder reverberar para os outros. Eu trago calma para as pessoas que estão aqui ao redor comigo. Então, por isso que é mindfulness e compaixão, né? O mindfulness em si, a gente segue todos os preceitos do Jon Kabat-Zinn, que foi budista, meditador, que trouxe toda a filosofia budista do Oriente para Estados Unidos, né? Hoje ele é professor do Massachusetts, mas ele protocolou essas principais premissas de filosofia budista para trazer para os ocidentais, e ele empunhou essa palavra mindfulness de atenção plena, atenção consciente. Eu entendo mindfulness não apenas como uma ferramenta, como atitudes, como comportamentos, ou estratégias para fazer algo, para talvez trazer um desfecho melhor, né? Aquilo que você quer fazer. Mas eu entendo que mindfulness é um estilo de vida, né? Aí a gente junta dentro da medicina do estilo de vida. Sim. Sim. O mindfulness é uma maneira de você encarar os desafios da vida. Essa vida, inclusive, está cada vez mais difícil. Com grandes desafios, né? Grandes desafios densos. E como a gente até conversou, né, com a Luciana, com muitos estímulos que nos trazem para fora e nos aceleram. Uhum. Então, eu brinco com os meus pacientes no consultório que o mindfulness para mim é o novo exercício, a nova atividade física. Então, aquilo que a gente falava, né, a gente se movimentava naturalmente no passado, hoje em dia, então a gente teve que partir para atividade física, exercício, estimulando. E hoje em dia, a gente é tão hiperestimulado e trazido para fora, que para mim todos deveriam, pelo menos, se familiarizar com o mindfulness, né? E como a Nancy falou, o Kabat-Zinn, ele protocolou um treinamento de 8 semanas, né? Então, acho que o que ela quer dizer também é que quando você pratica, quando você vai levando isso para o seu dia a dia, ultrapassa esse treinamento de 8 semanas, ultrapassa uns 5 ou 10 minutos que você pode praticar uma vez por semana, todos os dias. Ele começa a mudar a forma como você sai de casa, a forma como você fala com as pessoas, a forma como você recebe o seu pensamento, você percebe o seu corpo, né? Então, realmente, é uma filosofia de vida. Exato. Então, eu encaro realmente como uma filosofia de vida, né? Não é fácil. Não é. Sabe por que não é fácil a gente se manter em mindful? Porque essa vida é muito maluca. É muito doida, né? Também é muito acho. doida. É o tempo inteiro puxando aqui, ó. E te puxa o tapete toda hora também, né? Exatamente. Tudo a gente precisa ter o tempo controlando a gente. Então, assim, pausar muitas vezes dá culpa, gera culpa, né? E para as pessoas que se intitulam ou se rotulam como altamente produtivas, performance, né?
pausar, talvez, gera até dor, gera sofrimento na pessoa. Então, é que o mundo está pressionando a gente de tal maneira que a gente está adoecendo, a gente não está permitindo a nossa natureza humana extravasar. Nós viramos máquinas para fora, produzir para fora, né? E eu acho curioso, assim, uma das coisas que é uma grande discussão hoje em dia é a inteligência artificial. A gente está colocando inteligência artificial para fazer aquilo que é mais humano, que de contato, né? Que a gente tem, que é a arte, poesia, pintura. E a gente está ficando no trabalho braçal. Exato. Trabalho robótico, né? Exato. Quando devia ser o oposto. Então a gente devia usar as tecnologias a nosso favor e não contra nós, né? Com certeza, com certeza. Os insights, a criatividade, aquela coisa que você fala, nossa, né? Eureka, né? Eureka. Aquela coisa, putz, que clarão que eu tive agora de insight. Muitas vezes isso vem porque você se permitiu a ter um momento de pausa. Agora, a pergunta que eu sempre recebo dos participantes do curso de Mindfulness mas como pausar, né? Pausar quer dizer que eu tenho que ficar sem pensar em nada? Não. Meditação não é ficar sem pensar em nada. Não tem como. A nossa mente é feita para pensar. Então, é normal que a nossa mente fique trabalhando. Puxa vida, né? A gente tem todo esse tempo, mais de talvez 40 mil anos de Homo sapiens, né? E antes de nós, né, os neandertais, eles também pensavam, né? Então, assim, são muito tempo pensando porque é importante para a sobrevivência, né? Então, é normal. Então, como a gente faz para talvez trabalhar, aquietar um pouco a mente, né? É aquilo que a Thaís vem falando, trazer sentidos, trazer sensações do corpo. Dessa maneira, você pode fazer até um exercício muito simples. Se você começar a perceber apenas a sua movimentação de respiração no tórax, o ar entrando, o ar saindo, a sensação do ar entrando, a sensação do ar saindo, né? O tórax expandindo, retraindo, a barriguinha subindo, descendo. Você prestar atenção nisso, eu te garanto que nesse momento, provavelmente por milissegundos, você não pensou, você só sentiu. Porque normalmente, quando a gente sente, a gente dá um tempo para pensamentos. E é assim que a gente vai aprendendo a manejar. É tudo manejo dos pensamentos, não é para a gente tirar, né? A gente vê o pensamento chegar, a gente entende o que é aquele pensamento, mas a gente pede um tempinho para aquele pensamento, né? Nesse momento eu vou trazer para o meu corpo. Então, e além disso, várias outras técnicas, né? Eu vou chamar de técnicas, para que a gente possa realmente viver mais a vida. A vida é isso. A vida é carne e osso, né? A vida é respirar, é viver um pouco isso, né? Porque hoje a gente não está vivendo. E tem um pulso, né? Que eu acho que é isso que está falando. Tem um movimento de contração, de expansão. E tem a coisa da gente poder... Eu acho que você trouxe algo que você não falou com a palavra que eu vou falar, mas que eu vou traduzir aqui, que é a gentileza que a gente pode ter com o nosso próprio processo vivo. Tudo. Então, eu acho que a gente pausar, né? A gente lentificar, é ser gentil com essa vida que pulsa em nós. E outro termo é não julgar. Exato. Então, aos poucos, a gente vai falando coisas tão importantes que são técnicas. Sim. São princípios. Sim. São atitudes. Atitudes. Exato. E isso faz com que a gente traga um pouco a nossa natureza humana, né? E não só isso, né? Isso é autocuidado, é cuidar do nosso único habitat. O nosso único habitat é isto. É o nosso corpo, né? Então, é cuidar de nós. Isso é cuidar,
né? E falando em cuidado, eu acho que... Aí eu preciso contar um pouco como é que eu entrei no Mindfulness, né? Trabalhei na indústria farmacêutica por alguns anos, e quando eu saí da indústria farmacêutica, principalmente nos últimos anos da indústria, praticamente a indústria me tomou tempo de clínica. Então, quando eu voltei, eu precisei me atualizar, né, sobre dor, que na verdade eu já não tinha muita mão, mas eu sei que colegas mandam tudo que não resolve com remédio, dor, e que cada vez mais tem prevalência de dor, aumenta a prevalência, né? Eles mandam para neuro, né? Ou mandam para psiquiatra, porque acham que o cara é louco, psicossomático, é da cabeça, ou remédios não estão resolvendo, deve ter algum problema aqui no cérebro, ou na medula, né, da pessoa, ou nos nervos, né? Então mandam tudo para neuro. Então, quando eu saí da indústria, voltei para a clínica, falei, bom, eu preciso fazer uma atualização, né, para ajudar esses pacientes que têm dores crônicas em altas doses de analgésico, altas doses de antidepressivo, altas doses de anticonvulsivante e altas doses talvez até de opioides, né, que vicia e faz muito mal para o organismo, desregula tudo. Eu falei, precisa melhorar, porque não tem mais por onde ir, não tem mais remédio para dar. Naquela época não tinha canabidiol, né? Mas mesmo canabidiol, para alguns casos, tem limite. Exato. Então, preciso procurar alguma coisa. Eu fui fazer a atualização. Aí eu li lá a primeira terapia não medicamentosa de eleição. A primeira de escolha é Mindfulness. Eu sabia o que era Mindfulness? Eu não sabia o que era Mindfulness. Não sabia. Eu fui atrás, mas com intenção de trazer essa técnica para poder dar para os pacientes, né? Vocês não vão acreditar. Eu comecei a fazer um curso. Para mim não fazia muito sentido parar, mas eu tenho que procurar artigo científico para ver o que funciona para os meus pacientes. Respirar? Não preciso, eu já respiro. Não preciso respirar. O corpo já respira, ele já respira. Só não sei como. Exatamente. Respira, não, tá ele não precisa disso. Não, vamos lá, rápido. Eu preciso. O que eu tenho que aprender aqui? Não fala logo, dá para fazer em 4 semanas isso? Né? Porque eu namorei 8 semanas. Né? Então, para mim não entrava. Mas eu falei, gente, eu preciso entender esse negócio. E aí eu fiz a segunda vez o curso de 8 semanas, fiz a terceira vez o curso de 8 semanas. Ai, meu Deus. Alguma coisa, porque assim, eu tive que começar a praticar, porque fazia parte do curso a gente praticar. Claro. Não é só aprender, não é ficar juntando um monte de informações aqui no cérebro, né? Eles pedem pra gente incorporar, né? E trazer as nossas experiências. Falei, poxa, estou no terceiro curso, gente. Vou repetir de novo, né? Não vou, né? Vou repetir de ano de novo, reprovada. Reprovada. Pois é, deixa eu praticar, né? Experiência. Que é isso, que é né? isso de experiência? Né? Vocês perceberam? Até lá, eu era uma Nancy só com cabeça. Eu não tinha corpo. Porque eu nunca trazia nada pro corpo. Mas para mim não fazia sentido. Não existia experiência, né? Exato. Aí eu tive que experimentar, tive que realmente incorporar as práticas para poder trazer para discutir, terceira vez. E aí, quando eu comecei a praticar, eu vi as mudanças. Eu vi as mudanças em mim e no meu comportamento, nos meus pensamentos, nas minhas atitudes. Para mim foi um divisor. E para minha filha, se alguém um dia encontrar Sofia, você pergunta para ela, como é que era a sua mãe antes de Mindfulness? Vixe, nossa, nem pergunte. Mas minha mãe, depois de Mindfulness, é outra mulher, né? Então, assim, minha própria filha, eu ainda não tinha percebido tanto, né? Eu fui perceber um pouco depois, mas a minha filha, um dia, numa conversa, ela trouxe isso espontaneamente. Então, olha como marcou muito mais para outras pessoas. Então, as práticas de Mindfulness traz uma
um discernimento maior, uma serenidade maior. Eu acho que para nossa profissão, Sim. a gente precisa dessa clareza, a gente precisa dessa calma, né? Dessa mente em paz, para que a gente possa trazer os nossos insights, as nossas criatividades para beneficiar o outro. Então, eu acho que, em termos da profissão, eu acho que mindfulness para profissional tem essa vantagem. Profissionais de saúde, então, acho que é, assim, imprescindível, né? Lá na Inglaterra, para profissionais da saúde, especialmente para a área da psicologia, na Inglaterra, é obrigatório. Olha, É obrigatório. Então, É. e eu acho que é uma prática que É. deveria ser adotada no Brasil. Que eu penso o seguinte, uma das coisas da meditação é a gente poder abrir espaço para a gente se receber nos nossos próprios processos. Para a gente poder ser empático conosco, com a vida que existe em nós. Se a gente sabe fazer isso com a gente, como que a gente vai receber a vida interna do outro? Exatamente. Né? De quem está com a gente compartilhando coisas que às vezes são muito difíceis, né? Com certeza, com certeza. E a vida não é fácil para ninguém. A gente sempre tem um costume de olhar, né, o jardim dos outros mais verde, né, a grama dos outros mais verde. Não é assim, né? Cada um de nós tem uma dor que dói de uma maneira única para cada um de nós. Então, se a gente não tiver esse olhar, essa abertura, essa permissão de acessar, né? E trabalhar, acessar e conviver. Conviver, Sim, isso é exatamente. bem colocado. E conviver, né? Porque a dor vem, ou a frustração, ou o desconforto eu não quero. De Como que bloquear, eu de resistir. sustento isso, né? E entrar numa briga que acaba Sim. aumentando Exato. essa dor. E muitas vezes a dor em si não é nem do jeito que a gente estava imaginando. Se a a gente gente sustenta. enxergasse. Exatamente. Se você não enxergar, você vai achar sempre que é um monstro. Eu tenho uma grande professora minha que ela fala o seguinte, é melhor o fantasma que eu vejo na minha frente do que aquele que volta para puxar o meu pé à noite, Lindo. entendeu? Lindo, lindo. Eu vejo. Né? Eu tô encaro. vendo. Nossa, Tô ali lindo. com ele. Com Posso certeza. até dançar um balé. E aí, ó, muda a relação. Muda a relação. Muda a a gente relação. faz um tango junto. entendeu? Exato. Muda a relação, né? E eu acho que isso eu vejo do ponto de vista para profissionais da saúde, para realmente melhorar a nossa qualidade mesmo de atendimento e de ajuda. Até né? porque nós lideramos a prevalência de burnout. Exato. É Nossa, verdade. falou tudo. E para os pacientes, aí a gente vê vários benefícios, né? Eu acho que a partir do momento que eu senti os benefícios e incorporei mesmo, aí é muito natural a gente trazer isso, né? Às vezes eu trago práticas formais, mas muitas vezes não precisa, porque pelas suas atitudes, né? Pela sua conversa, a maneira que você olha para a pessoa de uma forma aberta, sem julgamento, você já criou um ambiente tão seguro Sim. que o outro vai te trazer coisas que normalmente ele não traria para outros profissionais mais convencionais. Uhum. Isso beneficia o próprio paciente, porque ajuda a gente a fazer mais diagnóstico, ajuda a gente a abrir mais leque, enxergar o contexto como ele realmente é, e não é um contexto meio abafado, né? Que esconde. Que esconde. Eles sentem na gente esse ambiente não julgador. Exato, né? E eu acho que isso, trazendo esses benefícios no sentido desse canal de comunicação, criar um ambiente seguro. E falando dos benefícios para os próprios pacientes, aí a gente traz técnicas de manejo do estresse, técnicas para melhorar o sono, técnicas para melhorar relacionamento, técnicas para melhorar a alimentação, né? Ou não tem os mindful eatings, né? Sim. Então, assim, Então, o braço, né? Então, ele foi para Exato. alimentação, Hoje tem vários protocolos. né? Então, assim,
Pro esporte tem Pro também esporte, pra protocolo atividade específico Muito para melhorar legal. de performance. É. Pro sono tem Pro sono. o seu protocolo também. Pois é. Né? Então a gente vai E- tendo. E pro sono tem algumas sono, técnicas, eles veem Eu ia que perguntar isso. é melhor do que outras. Sim, Né? Então, sim. assim, você também orienta tipos diferentes de treinamento, dependendo do caso. Sim, se o paciente tiver aberto para isso, porque eu vou trazendo esse assunto, mas se eu perceber que o paciente ainda tem um pouco de resistência, eu não consigo meditar, né? Não dá, não é para mim, né? Eles falam, isso não é para mim. Então, eu sempre aguardo o momento da abertura, né, do paciente para trazer essas técnicas. E quando o paciente está aberto, sim, eu já trago algumas técnicas, sim. Então, e a gente vê que o manejo do pensamento, principalmente para alguns tipos de insônia, que na verdade são insônias secundárias ao excesso de pensamento, né? Ok. O manejo do pensamento, nesse caso, as técnicas de manejar o pensamento, aqui realmente ajuda bastante. Ajuda bastante. Você consegue dar um exemplo, assim, de algum caso que você tenha atendido? Tem. Opa. Paciente, por exemplo, que tem um quadro de ansiedade, mas veio para mim, eu deveria ter mandado para ela, mas assim, Tá tudo o paciente chegou para mim por causa da enxaqueca. E por que a pessoa está com enxaqueca? Porque a pessoa não estava conseguindo dormir direito. E aí você vai tentar entender por que essa pessoa não está conseguindo dormir direito. Porque essa pessoa tem um quadro ansioso de base. Como é que a gente descobre? Descobre, claro, tem critérios, né? Que aqui a Thaís vai saber muito melhor do que eu. Mas dentro de uma entrevista informal, não estruturada, a gente percebe que essa pessoa tem recorrência de alguns pensamentos, principalmente na hora que precisa dormir. E ainda tem uma preocupação de, se eu não dormir, o que vai acontecer? Amanhã eu tenho que acordar às 5 horas da manhã. Aí eu preciso fazer atividade física. Então agora, 1h da manhã, eu tenho que dormir. Eu não tô conseguindo. Essa é clássica, Pois é. E não posso voltar na academia. Não posso, eu vou me sentir culpada. Vou me sentir culpada se eu então, vocês voltar. percebem que, na verdade, é um pensamento encadeando um outro pensamento pior, que vai trazendo um outro pensamento pior ainda. E aí, você acha que essa pessoa vai dormir? Não, tá cheio de adrenalina, tá cheio de cortisol, tá cheio de estresse na cabeça da pessoa, não vai conseguir dormir. Então, uma das técnicas, essa é uma das primeiras que a gente ensina no curso, o do escaneamento corporal, né? O que é o escaneamento corporal? É a gente ensinar a pessoa a desviar a atenção para o corpo. Trazer essa atenção para o corpo. Então, observar a temperatura da pele, observar a postura, como é que estou, né? Sentir um pouco o chão. Tá macio aqui, na região lombar. Eu senti um pouquinho a minha cabeça no travesseiro. Olha, que gostoso, né? Será que eu tô tensa aqui no pescoço? Deixa eu sentir um pouquinho. Deixa eu relaxar um pouquinho, né? Essa tensão. Não tem nada querendo me pegar. Não tem um monstro atrás de mim. Não tem um leão que vai me devorar agora. Tá tudo bem. Então eu vou sentindo a minha respiração, o arzinho. Barulho, talvez um barulhinho de vento, chuva, sei lá. Eu vou prestando atenção, eu vou despertando todos os meus 5 sentidos para realmente trazer o foco para sentidos, para sensações. E nesse momento a gente está dando uma pausa para esses pensamentos se diluem. Porque conforme você vai percebendo a sua coberta, a textura da coberta, o calorzinho por dentro da coberta, né? Você vai sentindo maciez do travesseiro, você vai ouvindo um barulhinho, né, de rua, mas sem ficar julgando, sem ficar classificando aquilo, apenas entender com sons, né? São sons. Dessa maneira, você vai diluindo aqueles pensamentos. E às vezes, antes de você
aceitar algum outro pensamento que viesse, você já adormeceu. Né? Para quem tá com problema de insônia, tá aqui uma prática. Já Exato, deu de já. presente. Exato. De presente. E é Do muito presente. legal. E quanto mais você praticar, mais prática é isso, mais fácil mais você vai fácil. entrando. Aí é uma questão fácil. muito interessante. É. Às vezes eu indico mindfulness pro paciente, o paciente fala, doutora, eu estava muito ansiosa, eu tentei meditar, mas eu não consegui parar meus pensamentos. E aí é quando eu falo, mas o mindfulness a gente tem que praticar, não é no momento que a gente está ansioso, é uma prática que, como dirigir, que na primeira Sim. vez que a gente dirige, a gente precisa estar assim, né, muito consciente de como que tá a direção. Puxa, peraí, vou passar a marcha, tá? Eu ainda sou do tempo que o carro todos eram mecânicos. Então, tudo é muito consciente. E conforme você vai praticando, aquilo se torna mais automático, mais fácil, mais fluido. Mas isso vale para a nossa vida emocional, né? Então eu falo sempre para os meus pacientes, gente, quem não quer trabalhar, quem não quer se esforçar, nem vem fazer terapia comigo. Porque eu boto todo mundo para falar, Chinelo. gente, vida emocional é um esforço, mas é menos esforço. Então, a gente se esforçar para fazer uma variação na nossa emoção é menos esforço do que a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo, Exato. né? Exato. Obviamente, a maioria das vezes não está dando certo. Sim, Não é? sim. Eu acho que isso que a Tatá tá falando tem todo sentido de a gente pratica mindfulness como uma maneira de prevenção, Sim. de fortalecer a nossa resiliência. Fortalecer a resiliência, eu acho que não combinou muito bem, mas para talvez aumentar um pouco, né, essa possibilidade de a gente sacar a resiliência para os momentos difíceis. A Então, gente vê um astro, né? Isso, exatamente. É um astro. Mas também, será que mindfulness não serve para uma crise aguda? Pode servir, sim, né? E aí, uma das coisas que a gente até faz dinâmica ao longo do curso é como você lida com esse momento difícil que você quer se aquietar. Eu preciso meditar agora. Tenho que entrar na minha meditação agora. Meu Deus. Gente, como é que vocês acham que vocês vão sair dessa meditação? Acho que vocês vão sair todo, né, machucado, né? Pior ainda. Nunca mais vou querer Nunca fazer mais isso. vou querer. E geralmente as pessoas falam que eu não dou, né? Não, isso não é pra mim. Geralmente é nessa Geralmente são essas postura, pessoas, né? Claro, tem duas Raivosa. saídas. Se você estiver com emoções muito carregadas nesse momento, putz, vai resolver de outra maneira, né? Seu filho está internado no hospital, numa UTI, fica lá com ele. Não é vai o momento de sentar pra meditar. fazer. Agora, se for algo que você pode se dar essa permissão, né, de trazer os sentidos para o corpo, né, dar uma abertura e realmente pausar um pouco os seus pensamentos, se você conseguir fazer, é igual tocar violão. Você vai criar um caminho neural cada vez mais largo para você chegar nisso. Aí, quando você precisar, o caminho neural já está tão mais facilitado que quando você se senta na postura, você já entra. Então, é o treino. É o treino, né? E eu acho que tem uma coisa, né? A gente fala de situações agudas, de momentos de crise. Quando você está bem treinado, você chega preparado na competição. Nossa, né? falou tudo. Então aí você chega na competição, aquele desafio da competição, ele é só um desafio. Ele não é um grande problema, porque você já tem essa preparação. Então eu vou estar com meu filho internado, mas eu tô lá respirando e consciente da minha respiração ao mesmo tempo para eu estar presente. Exato. Né? Nossa, você falou de práticas que a gente também traz no curso, que são os liberadores de hábito, que são práticas que a gente chama de informais, que, por exemplo, agora,
Estamos aqui fazendo prática informal, porque Sim. estamos aqui 100% atentas, né? Com o que a gente presentes, com o que a gente quer trazer, né? Eu não estou aqui conversando com elas e pensando no que eu vou preparar de almoço, né? No domingo, Dia das Mães, que seria meu dia, pô, né? Eu que tenho que preparar comida, poxa vida, né? Não estou preocupada com isso agora, né? Então, é bem a presença, né? A gente já está aqui, né? E eu trago meu exemplo, então, aqui, né? Com a minha lesão, eu tive uma lesão, passei por uma cirurgia, sou super adepta aos exercícios, né? Esporte, maratona, né? Aliás, né? Tinha uma maratona marcada e caí e tive essa lesão. E no dia que eu cheguei do hospital, eu tive alta no domingo, eu falei, isso tem um propósito, isso veio para alguma coisa. Eu vou ter que ficar aqui, eu tô restrita, eu tô imóvel. Eu estudei tanto mindfulness, eu passei, escrevi tanto mindfulness, mas eu nunca fiz o curso. E será que não é um bom Era momento? eu nos 2 primeiros cursos, que não, eu no curso não conseguia incorporar. E aí foi quando eu entrei em contato com a Nancy, me pedindo uma indicação, eu vou fazer o curso, né? Então, realmente são muitas descobertas, você tem que estar aberto, tem que ter a mente do iniciante, que a gente falou, né? Porque para você aprender, você precisa se libertar das cargas prévias. Com certeza, nenhuma amarra. E a gente fez na primeira aula, foi muito engraçado, até juntando com a alimentação, era o exercício da uva passa. Que legal! E aí eles perguntaram para mim, né? Como é que se sentiu? Eu falei, bom, primeiro eu achei estranho, porque eu nunca peguei uma uva passa e comi uma uva passa. É sempre de monte. Eu gosto. É sempre mas assim, de monte. Você já pegou? Sempre. Então, eu nunca tinha feito isso que nem pipoca. Pega de monte, que é bom. Eu gosto. Então, é isso, né? Eu falo, a gente fica pouco no que é pequeno, né? Sim. Então, até para comer uva passa, a gente come de monte. Exato. Para quem não conhece o exercício da uva passa, você pega uma uva passa, você cheira, você olha, você vê a textura. 5 sentidos. Você vai explorando ela, e aí você coloca na boca, você não mastiga de uma vez, você vai sentir o sabor, você vai sentir a textura na língua, você vai explorar tudo que você pode explorar de uma única uva passa, né? E a gente talvez deveria fazer isso com mais coisas na vida, de pegar um pequenininho e ir explorando um tanto do pequenininho, né? Sim. Mas você falou sobre a questão dos circuitos neurais que aumentam e tal. Então, a gente sabe que de fato tem uma mudança no padrão. Sim. Explica um pouquinho isso pra gente. E conta o que isso interfere nessa saúde cerebral que a gente fala tanto. Exatamente. Eu acho que assim, dentro da medicina do estilo de vida, a gente já viu, né, que manejo do estresse, exercício físico, o sono, por exemplo, a conexão, realmente fazem mudança estrutural do cérebro, né? E eu, como instrutora de mindfulness, eu também fui atrás para saber se realmente traz uma mudança neural, né? E já tem vários estudos, inclusive com meta-análise, isso já está tão robusto que o pessoal não precisa mais estudar, né? Isso, inclusive, eles não fizeram de várias maneiras, eles trouxeram meditadores comparando com quem medita menos, né? E viram realmente a mudança estrutural no sentido de melhorar a conectividade neural, então, quer dizer, a sua atividade sináptica, talvez eu esteja falando de uma forma muito técnica, mas o funcionamento cerebral fica melhor. Um neurônio conversa melhor com o outro, passa mais rápido a informação. Elas estão mais livres e ágeis. Quando a gente olha dentro do cérebro, os neurônios eles têm uns rabinhos assim que eles vão se ligando um com o outro e eles vão passando informação para o outro de maneira elétrica, né? Uma eletricidade.
E com a meditação, isso passa mais rápido, fica muito mais eficiente esse caminho que vai acontecendo. Então, além disso, a gente sabe também que tem brotamentos neurais acontecendo de uma forma mais ativa quando a pessoa consegue trazer esta pausa com as práticas tanto formais quanto informais, né, para a gente poder ter mais neurônios, né, para quem acredita que depois dos 50 a gente não tem mais novos neurônios, é mentira. Hoje a ciência comprova de que não importa a sua idade, se você conseguir realmente trazer essa calma, fazer as práticas de meditação ou fazer atividade física ou dormir melhor, você vai continuar tendo novos neurônios brotando até o último dia da sua vida. Então melhora muito a plasticidade neural, melhora muito a nossa reserva neural e grosseiramente, se você for olhar para a ressonância magnética, você inclusive vê algumas partes do cérebro que, em vez de, com o envelhecimento, a gente vai encolhendo, né, o cérebro. Não, o cérebro vai ficando mais musculoso, né, de córtex, né? Isso é um exercício para o cérebro. Faz muito bem para o cérebro, né, as práticas de mindfulness. Então, hoje tem muitos estudos comprovando, e por isso que a gente está trazendo sempre os protocolos, né, porque já tem toda a evidência mostrando que realmente vale a pena. Eu acho interessante passar essa informação para as pessoas, porque, claro que o prático, um remédio que resolva o problema e tal, mas quando você mostra que os estudos já comprovam que é mais do que um remédio, Sim. E que realmente melhora a resiliência, melhora a sua tomada de decisão, então na hora de decidir alguma coisa, melhora a atenção, Com certeza. melhora a conexão, melhora a comunicação, Nossa. né? Por exemplo, a comunicação não violenta baseada no mindfulness, né? Então, quando a gente mostra que um remédio ele não faz tudo isso. O remédio Né? não. Então aí a gente as pessoas começam a falar, puxa, talvez vale a pena. É o que a gente Com está certeza. falando, né? Tem que ser tudo integrado. Não é não tomar o remédio, gente. Quando precisa, Isso. tem que tomar o Sim. remédio. E eu prescrevo Mas quando precisa. Existe um corpo e existe um funcionamento que pode facilitar a ação do remédio, inclusive. Né? Com certeza. Vamos ajudar, né? Sim, vamos ajudar. Com Não, certeza. só porque eu estou muito atenta ao tempo, eu estou mindfulness aqui do Obrigada. tempo, eu estou mindful do Obrigada. tempo. Tem alguma coisa que a gente tinha que te perguntar, que a gente não perguntou para essa primeira conversa, porque a gente pode ter muitas outras? Eu acho que, puxa, eu tô muito satisfeita. Eu vim sem expectativa e eu tô saindo com muita esperança. Muito bom, muito obrigada a vocês duas. Viu? Muita Nossa, gratidão. Muito obrigada. Muito obrigada. Gratidão por você estar aqui. Agradeço. Bem, obrigada. Para você que assistiu a gente, se você gostou, compartilha. Se você não gostou, compartilha também. Deixa seu comentário com as suas dúvidas. Dá um like aqui no nosso canal. E segue a gente nas redes sociais. Nossas redes sociais vão estar aqui embaixo. E aí você pode também seguir o nosso trabalho por lá.